Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal do Pagodeiro Investidor. Meu nome é Max e nesse vídeo eu vou falar do erro que eu cometi quando eu comecei a investir em Bitcoin. Eu vou falar também um pouco da minha experiência nesses quase um ano que eu tenho já acompanhando o mercado de Bitcoin. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. E primeiramente eu queria lembrar você que esse vídeo não é recomendação de investimento, é só a minha experiência pessoal que eu vou passar nesse vídeo. Eu conheci o Bitcoin num dos piores momentos para comprar. Foi quando ele estava em alta. E é nesse momento que todo mundo comenta desse ativo Bitcoin. E eu via que aparecia muitos vídeos para mim no YouTube de sugestões. No Instagram também aparecia muito. As pessoas falando que estavam ganhando muito dinheiro. Foi aí onde que eu interessei por esse mercado. Nesse período eu via muitos vídeos, via muito comentário de pessoas falando que ganharam muito dinheiro com Bitcoin. Foi onde que eu me interessei e decidi entrar nesse mercado. E sem ter estudado minimamente esse mercado, sem ter muito conhecimento sobre o ativo, eu decidi começar a investir. E foi nesse período que o ativo estava bombando. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde eu comecei a investir. E eu comecei a investir no Bitcoin, foi no dia 9 de setembro de 2025. Deixa eu achar aqui esse período para mostrar para vocês. Mais ou menos aqui, ó. Olha, o Bitcoin estava no valor de 112 mil. Foi nesse período que eu comecei a investir. No dia 9 foi minha primeira compra. Minha primeira fração que eu comprei. Depois no dia 13 eu comprei de novo. Aqui no dia 13 ele já estava custando aproximadamente 115 mil. E no dia 17, eu também fiz outra compra. Cadê o dia 17? Ele já estava custando 116 mil. Depois ele teve uma alta aqui, ó. Foi aonde que meu saldo subiu e eu fiquei empolgado. Mas se a gente for olhar aqui o gráfico, ele já estava aqui nas máximas. Foi aonde que eu comecei a investir. Depois eu entendi que quando o Bitcoin está valorizado, está em alta, é porque todo mundo está comprando. E normalmente esse é o pior período para você comprar, quando todo mundo está comprando. Depois olha o que aconteceu com o Bitcoin. Hoje o Bitcoin está valendo 60 mil. É claro que a gente não tem bola de cristal. A gente não ia saber que o Bitcoin ia cair. Mas entendendo um pouquinho mais do mercado, a gente não deve comprar na alta. Deveria ter comprado na baixa. Hoje eu faço isso. Eu vejo quando está caindo, é onde que eu continuo comprando. Depois que ele começa a subir o ativo, eu já não faço mais compra. Eu só começo a comprar quando ele começa a cair. Essa hoje é a minha estratégia. Então esse eu acho que foi o erro que eu cometi lá no começo. De comprar o Bitcoin quando ele estava subindo. Eu comecei a comprar ele aqui, ó. Ele foi se valorizando, eu fui continuando comprando. Olha onde ficou meu preço médio. Ó. Hoje o Bitcoin está aqui embaixo. Olha a distância que ele tem que percorrer para eu começar a ter lucro. Imagine se eu comprasse nesse período para cá. Ó. Olha a diferença. Se eu tivesse com dinheiro. Olha aqui a diferença agora. Ó, do pouco que ele tinha que valorizar para eu começar a ter ganhos. E ganhos altos. Tá vendo? Hoje eu entendo que esse foi o meu erro. E como eu sempre falo que investimento tem que ser pensado para longo prazo, eu estou sempre comprando. Desde que ele caiu aqui, ó, eu estou comprando. Quando chegou nesse patamar, eu fiz uma compra. Quando caiu para 70, 65 mil, eu também continuei comprando. E provavelmente no final do mês agora, eu vou comprar mais um pouco. Porque pensando a longo prazo e acreditando nesse ativo, que lá no futuro ele vai ter muito valor, eu vou conseguir ter lucros com esse ativo. Então eu faço meus aportes todos os meses para eu conseguir também abaixar meu preço médio. Porque se eu ficasse só com aquela compra daqui de cima, meu preço médio ia ficar muito alto. Então a gente tem que esperar muito mais para a gente começar a ter lucros. Então eu vou comprando aqui para baixar meu preço médio, para quando o ativo começar a valorizar, eu já começar a ter ganhos e ganhos com bastante expressão. E eu queria concluir esse vídeo dizendo que eu acredito nesse ativo Bitcoin. Eu acredito nessa moeda. É por isso que eu invisto nela. Eu tenho uma estratégia definida com o Bitcoin e também eu tenho uma porcentagem já definida que eu pretendo ter em carteira em relação a outros ativos.
Então, mesmo com toda essa queda e mesmo com toda essa desvalorização do Bitcoin, essa queda toda, como eu tenho uma estratégia definida, eu não estou perdendo dinheiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui como está a minha carteira atualmente. Aqui, ó, como vocês podem ver, a minha carteira, ó. Aqui, deixa eu somar para vocês aqui, para vocês verem como estão os meus ganhos. Vamos lá, ações, eu estou com um saldo positivo de 306,25, mais tesouro direto 458,56, mais o ETF no exterior que eu tenho, que eu estou com uma valorização de 307,31. Agora vamos diminuir pelas variações negativas que a gente tem dos ativos, que é do fundo imobiliário. Fundo imobiliário, eu tô com a variação negativa de 64,56. E o Bitcoin, como vocês podem ver, eu tô perdendo 935,46 centavos. Então menos também, ó, 935,46. Ó, como vocês podem ver, eu ainda tô com um saldo positivo nos meus investimentos de 72,10. Isso é fora os dividendos que eu já ganhei. Isso é fora os rendimentos que eu tenho nos fundos imobiliários, que também paga dividendo e não está somado. Então, o meu saldo ainda é positivo, mesmo com essa desvalorização toda do Bitcoin. E mesmo assim, a minha carteira está saudável, mesmo com a queda das ações. Hoje a gente já sabe que as ações estão em baixa, mesmo assim eu estou positivo. Tesouro, eu já estou migrando também com a parte que eu tenho em PCA. O ETF no exterior está bem valorizado, por isso que é sempre bom diversificar a carteira. Fundos imobiliários também caiu um pouco, mas sempre pagando seus dividendos. Minha carteira se mantém saudável, mesmo com a turbulência do mercado. A gente sabe que as ações estão em baixas, caíram bastante nos últimos dias. O Tesouro está segurando bem a minha carteira, puxando para cima a minha carteira. ETF no exterior também vem performando bem. Por isso que é bom ter uma diversificação dos seus investimentos. Fundos imobiliários ultimamente caiu e criptomoeda teve essa grande queda. Mas mesmo assim, a minha carteira, como vocês podem ver, ela se mantém saudável. Por isso que é essencial a diversificação dos seus investimentos. Para momentos como esse, a tua carteira conseguir respirar e você também não se desesperar. E para fechar, mais dois fatores super importantes. São aportes com frequência e a paciência. Como você for fazer aportes frequentemente, você vai conseguir pegar oportunidades como essa. Como agora está em baixa alguns ativos, é o momento de você fazer aportes nesses ativos. Não cometer o erro que eu cometi lá atrás, que comprei quando ele estava em alta. Quando você compra em alta, ele desvalorizar, você vai perder dinheiro. Mas fazendo ao contrário, quando ele está em baixa, quando ele valorizar, você vai ganhar dinheiro. Então essa que é a lógica do game. Esse foi o vídeo de hoje. Queria agradecer muito a sua companhia. Grande abraço e até o próximo vídeo.